Então, pessoal, continuando, a igreja de Macedônia ela chamou a atenção de Deus e por isso Deus o destacou, deixando aqui escrito em 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 2, 8:2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, a pessoa quando ela é rica em generosidade, ela é inquieta no sentido de eu tenho que abençoar de algum jeito, alguma forma. E não é ela espera ter muito para poder dar. Ela reparte o que ela tem. E por ela repartir o que ela tem, ela começa a receber. Sabe você quando começa a aprender algo e você fala, mas eu tenho que ensinar para fulano, para Beltrano, ou seja, Deus te honra no sentido de você receber mais conhecimento, porque Ele sabe que com você Ele pode contar. Então, Ele vai te encher de sabedoria, de conhecimento, porque Ele já viu que você é uma igreja, uma pessoa rica em generosidade. E pode estar na mais severa tribulação, você não para. Você continua dando, continua semeando, continua, e porque você dá, você começa a receber. Agora, quando a pessoa já decide ser o contrário disso, a essas pessoas que infelizmente existem, o que acontece? Ela fica estagnada ali, ela não desenvolve muito. E isso é notório em todas as igrejas. Há aquelas pessoas que estão lá, ó, um tempão, e elas não desenvolvem, não crescem. Aí chega uma pessoa ontem, o que acontece com ela? Ela já desenvolve o ministério, ela já recebe um cargo, ela já vai subindo, fluindo. Mas por que? As pessoas ficam sem entender, porque estão com olhos o quê? Naturais. Mas quando a pessoa olha com os olhos espirituais, geralmente essa pessoa ela está dando. Porque Jesus falou, quem semeia muito, muito ceifa. Quem semeia pouco, pouco ceifa. Então, provavelmente essa pessoa que desenvolveu muito rapidamente, ela deu muito. Ela foi rica em generosidade. Agora, meus irmãos, a pergunta que não quer calar: qual tipo de igreja você está sendo? A igreja que engorda e olha somente para o seu próprio umbigo, ou a igreja rica em generosidade que transborda em dar? Isso é uma reflexão que nós devemos ter, amém? Eu tenho na minha Bíblia aqui um estudo onde eu vou estar lendo, tá? Diz assim: a abundância de gozo e de generosidade. As igrejas de Macedônia enfrentavam um período de escassez de recursos. A região havia sido arrasada pelas guerras e as autoridades romanas saqueavam o que havia restado, com pesados tributos e valores cobrados pelo comércio. Porém, mesmo sofrendo privações, os cristãos da Macedônia demonstravam fé e abundante alegria no privilégio de contribuir generosamente com grandes quantias, a fim de que as necessidades dos cristãos de Jerusalém fossem supridas. Aquele que é de Deus coloca seus bens, seus talentos e tudo o que mais possui ao seu dispor. Ou seja, nós podemos ver aqui o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, né, meus irmãos? O Brasil todo, o mundo todo se dispondo em dar, em ofertar, em ajudar o Rio Grande do Sul. Então, assim, o que acontece ali? As pessoas que estão recebendo, elas estão felizes em receber. Mas a palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Ou seja, quem está sendo mais abençoado é quem está recebendo, não, é quem está dando. As coisas de Deus são tudo ao contrário, né? Não é naturalmente que a gente entende, é espiritualmente que a gente discerne. Então, por que eles são mais bem-aventurados que estão dando? Primeiro, porque eles têm, e por eles poder ter. Para dar, eles já são mais do que abençoados. Não quem recebe não fica feliz, entenda bem, mas a pessoa que dá com generosidade, com alegria, ela recebe 100 vezes mais de Deus. Por isso
que é importante você rever o seu espírito, porque não importa estar dentro da igreja, importa é ter o espírito que agrada a Deus. Muitos estão dentro da igreja e não estão agradando ao coração de Deus, mas quando você tem esse espírito, você chama a atenção de Deus, como a igreja de Macedônia chamou a atenção de Deus. Amém? Então, eu vou fazer aqui uma oração para que Deus possa nos abençoar e que possamos ser pessoas assim, cheias de generosidade, ricas em generosidade, no meio de qualquer situação, né, meus irmãos? Porque se todo mundo fizesse um pouquinho, o mundo sofria menos, as pessoas sofreriam menos. E Deus conta com a gente, tá? Então vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrei em oração aqui, meu Pai, diante do Senhor, para pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pedindo que o Senhor venha nos dar, meu Pai, o coração da igreja de Macedônia, que era rica em generosidade, meu Pai. Rica, e não importava a situação que eles viviam, meu Pai, se era severa tribulação ou não, mas eles estavam dispostos a dar com alegria, porque eram ricos em generosidade. Meu Pai, que possamos ter esse espírito dentro de nós, esse coração, esse pensamento de sempre estar dando, meu Pai, doando, ofertando, ajudando as pessoas ao nosso redor, repartindo o pão com o faminto, seja em palavras, seja em gestos, seja no abraço, ou até mesmo em coisas materiais, por que não, meu Pai? Porque se podemos abençoar, porque vamos reter o bem, meu Pai. A tua palavra diz que não devemos esconder a nossa carne daquele que nos pede ajuda, mas sim ajudar e ofertar, pois isso é um coração que te agrada, meu Pai. E sempre lembrando, meu Pai, que se temos, não é para nós, a nossa riqueza, a nossa prosperidade não é para nós, não é para o nosso próprio umbigo, é para ofertar às pessoas, ofertar ao próximo, pois assim, meu Pai, agradamos a Ti. Então nos reveste dessa força, meu Pai, desse espírito, para que possamos ser essa igreja, meu Pai, que chama a sua atenção. Em nome de Senhor Jesus, eu te peço por todos nós aqui desse vídeo, assistindo esse vídeo, que possamos ser essas pessoas, meu Pai, ricas em generosidade. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Então, meus irmãos, essa é a fé. Que Deus possa te abençoar ricamente, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.